Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Galera, essa aula de hoje vai ser uma aula de música, mas ela é aula de música baseada na apostila, ok? A explicação da aula de hoje, desse vídeo, é referente às páginas de número 32 em diante, e nós vamos ver aqui até onde a gente vai conseguir dentro do vídeo fazer essa explicação para que ela fique bem clara. E essa aula, galera, é a continuação da explicação que vocês vão ter na aula Zoom, ok? Então nós vamos fazer até o exercício da página 35, da 32 a 35. Vamos ver se vai ser possível, mas eu acredito que sim. Então é o seguinte, na aula Zoom, nós fizemos exercícios relacionados ao compasso, ok? E também relacionado ao valor das figuras de som e figuras também de pausa, que são as figuras de silêncio, né? E tem uma coisa assim bem, eu vou usar essa expressão, mas depende do ponto de vista, né? Que às vezes se torna um pouco complicada, ou parece que é complicada, que é a contagem, né, dos valores. E na verdade é uma coisa bem simples, ela não é tão difícil assim não. O que nós precisamos entender primeiro? A primeira coisa que a gente precisa entender é entender a diferença entre a aparência de cada uma das figuras. E isso nós vamos treinar bastante na aula Zoom, que provavelmente vocês já treinaram, que vocês vão ver o vídeo depois. E depois, em seguida, nós vamos falar sobre o compasso e a contagem desse compasso. E o que é um compasso? Nós já vimos isso em aulas anteriores, já expliquei isso, mas eu vou destacar mais uma vez, que o compasso é tudo o que acontece entre duas barras da escrita musical. Então tem as linhas do pentagrama, né? Uma barra aqui, outra barra aqui. Tudo o que acontece aqui dentro é chamado de compasso. Mas ele não acontece de qualquer jeito, de qualquer maneira, eu não escrevo de qualquer forma. Esse compasso eu crio de acordo com uma fórmula que tem escrito dentro do primeiro compasso, que nada mais é que dois números, um sobre o outro. O número de baixo, isso vocês vão entender bem na aula Zoom, ele é relacionado a uma figura que vale um tempo, que é a semínima, sempre. E o número de cima, ele é relacionado a quantas vezes eu posso utilizar essa figura de semínima de um tempo dentro do meu compasso. E isso é apenas uma ideia visual, porque eu vou precisar contar. Até porque a música não se faz só com um tipo de som e as figuras também não são as mesmas. Então eu preciso prestar bastante atenção no visual dessa figura, né? Como que é o formato dela e quanto tempo ela vale. Sabendo essas duas coisas, qual é o meu compasso e quanto vale cada figura, é simples, é matemática pura. É só contar. E detalhe, não é nem conta difícil, porque o número mais alto que nós vamos fazer na nossa conta é contar até 4. Então fazer conta somando 4, até 4 é muito fácil. Não é algo difícil. Mas a coisa que a gente mais se esbarra, talvez, é a aparência da figura. Lembrar qual é o valor dessa figura. Porque se eu não lembro qual é o valor dessa figura, claramente eu também não vou lembrar como é que eu vou fazer a soma, né? Então, o grande lance é lembrar e gravar a aparência da figura, e provavelmente você já gravou, porque nós fizemos exercício na aula Zoom, ok? Então, começando da página 32 aqui, eu vou começar a explicar falando um pouquinho mais sobre o compasso e a fórmula de compasso. Olha só. Fórmula de compasso. Fórmula de compasso é um símbolo que colocamos no início da pauta. O que é a pauta? É o pentagrama, aquelas 5 linhazinhas que nós escrevemos as notas musicais. Para indicar 4 tempos, terá cada compasso e qual figura será usada para marcar o tempo pulso. Então o tempo, o som é o pulso. O tempo, ele é marcado sem parar. Porque mesmo quando eu tenho uma pausa, que é silêncio,
o tempo eu continuo marcando, ok? É como se eu contasse até 4. Olha só. 1, 2, 3, 4. E cada número que eu fiz aqui falando fosse som. Quando eu tenho uma pausa, eu continuo contando, mas eu não executo esse som. Agora eu conto o tempo em silêncio. Vamos imaginar que aqui no último tempo, no 4, eu teria uma pausa aqui. Então eu conto o tempo, mas eu não faço som. Então vai ficar, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos imaginar, e talvez vocês já viram fazendo isso na sala de aula para vocês entenderem fórmula de compasso, que nós tínhamos aqui uma pausa no segundo tempo. Olhem bem para os meus dedos aqui a contagem. Pausa no segundo tempo. Eu vou contar o segundo tempo, mas o segundo tempo eu vou contá-lo em silêncio. Olha só. 1, 3, 4. 1, 3, 4. A fórmula de compasso nos indica, galera, quantas figuras nós vamos colocar no nosso compasso e se essa figura ela é uma figura de som ou se ela é uma figura de silêncio. Eu pedi para vocês recortarem uma pizza, inclusive que a gente já usou na aula, e lá eu tenho tanto as figuras de som quanto as figuras de pausa, de silêncio. Existem figuras com valores iguais. Existe uma figura que tem meio tempo de som e uma figura que tem meio tempo de silêncio. Assim a mesma coisa com a figura de um tempo, de 2 tempos, de 4 tempos e por aí vai. Ok? Na fórmula de compasso, o número de cima indica a quantidade de figuras a ser colocada em cada compasso. O número de baixo indica qual figura será o pulso da música. Então aqui que a gente mais usa o pulso da música é a semínima, um tempo. Para lermos a fórmula de compasso, usamos a palavra por. Desse modo, iremos ler no 4 acima, 4 por 4. Então a gente sempre vai usar o por, porque se a gente não usar o por, a fórmula de compasso, que é um número em cima do outro, né? Um número aqui e um número aqui, vai ficar parecendo uma fração que tem lá em matemática e vocês acham que nem viram a isso. Nem viram a isso ainda na idade que vocês estão ainda, frações. Eu não sei se vocês já viram isso. Isso significa 4 semínimas dentro de um compasso. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que 4 semínimas dentro de um compasso, ela pode ser interpretada por qualquer figura. É por isso que eu preciso somar e entender o valor de cada figura. Olha só, na valsa, que é um estilo musical, que aparenta 3 tempos, temos 3 semínimas em cada compasso. Então a gente chama de 3 por 4. Então é o 4 embaixo, que significa semínima, e o 3 em cima, que é a minha contagem. 3 semínimas em cada compasso. Então fica assim, ó. Forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco. Normalmente valsa até mais lenta. Valsa, né? Sempre contando até 3. 3 tempos, 3 semínimas, 3 pulsos. 3 por 4. Já na marcha, que representa 2 tempos, temos 2 semínimas. Então, se é 2 tempos, é 2 semínimas e é 2 por 4. Por que 2 por 4? Porque o número 4 é a semínima. 2 semínimas por compasso. Então, entre esse espaço, eu vou ter apenas 2 semínimas. Lembrando mais uma vez, essas 2 semínimas podem ser de som ou podem ser também de silêncio, ok? Pode ser também as duas de som, pode ser também as duas de silêncio. Depende muito de como essa música está escrita, em que parte da música você está. Importante lembrar, o compasso necessariamente ele não se repete na música. Os compassos eles podem ser todos diferentes, ele é um pedacinho muito pequeno da música. Qual que é a finalidade dele? É fazer com que a música ela tenha um tempo, um começo, meio e fim com uma contagem correta. Ok? Vamos ver aqui a continuação, página 32. Vamos lá para a página 33 agora.
A página 33 tem as figuras, né? Dizendo assim, tabela dos números que indicam figuras musicais. Quando vamos fazer um bolo, precisamos seguir uma receita para que ele dê certo, não é isso? Se você não seguir a receita, o bolo dá errado. Para escrever música, seguimos uma fórmula de compasso. E as figuras musicais. Essa é a receita para fazer música, principalmente a música que é escrita, tá? Ela é necessária. Então aqui nós temos a quantidade de figuras que a gente usa de acordo com a primeira figura, que é a semibreve. A semibreve ela é apenas uma, vale 4 tempos. Se eu fosse compará-la à mínima, eu ia precisar de 2 figuras. Se eu fosse compará-la à semínima, eu ia precisar de 4 figuras, sempre o dobro. Se eu fosse usar a colcheia, já ia precisar de 8 figuras, sempre o dobro. Se eu fosse usar a semicolcheia, que é mais dividida ainda, eu ia precisar de 16 figuras, 8 mais 8. E se eu fosse usar a fusa, que é mais rápido ainda, eu ia precisar de 32 figuras. Por que tudo isso? Porque cada vez que eu divido a minha música e uso mais figuras, a música fica mais rápida, ok? E por último aqui, na página 34, eu falei que nós íamos até a página 35, mas eu vou parar aqui na página 34, porque é um exercício bem simples para fazer. Tá dizendo o seguinte, agora é com você. Exercícios musicais. Isso aqui vocês vão tirar de letra depois da aula 1 que nós vamos ter relacionada à música, usando lá as pizzinhas, ok? Nós temos uma leitura com 4 compassos diferentes. Temos uma leitura 4x4, uma 2x4 e uma 3x4, ok? Tá dizendo assim, desenhe nos quadros abaixo as figuras que estão faltando para completar cada compasso. Lembrando o seguinte, o compasso ele não pode nem sobrar e também não pode faltar. Se eu tenho um compasso 4x4 e dentro do meu compasso eu preciso de 4 tempos e lá eu só tenho uma figura de 2 tempos ou 2 figuras que valem 2 tempos, eu tenho que de alguma forma, com alguma figura, seja ela de som ou de pausa, preencher os outros 2 tempos que faltam. É aí que eu falo para vocês que entra a parte matemática. E o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar as figuras que faltam em cada um dos compassos, para que esses compassos eles fiquem certinho dentro da fórmula. E a gente vai entender isso melhor na lousa, né, quando eu estiver fazendo para vocês, na aula que é antes desse vídeo que vocês estão vendo, ok? E aí vai ficar super fácil para fazer a escrita aqui dos compassos nas figurinhas que faltam. E depois, por último, está dizendo assim, numere os compassos acima, eu vou ensinar vocês a numerarem, e depois está falando assim, vamos solfejar. O que é solfejar? Solfejar é cantar as notas, e nós vamos fazer isso depois também, ok? Então, espero que esse exercício ele tenha ficado claro, porque vocês só vão conseguir fazer esse exercício, ver o vídeo, depois que nós fizermos a aula Zoom, porque vai ficar mais claro vocês conseguirem contar e numerar os compassos junto comigo, para depois vocês assistirem esse vídeo, lembrarem mais uma vez a explicação e produzirem o exercício da página 34, ok? Depois na página 35, dependendo de como for o andamento da aula Zoom, eu explico já a página 35 para vocês fazerem o exercício. Se não, eu vou deixar a página 35 para explicar na próxima videoaula para ficar mais fácil. Então hoje nós vamos aqui neste vídeo até a página 34. Ok? Então, até a próxima. Um grande abraço do tio Elias. Tchau!